Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouco de como surgiram as primeiras revistas de moda do mundo. E é claro que para falar de revista de moda a gente tem que começar explicando da onde que surgiu a primeira revista do mundo. A primeira revista surgiu na Alemanha em 1963. Se chamava Edificantes Discussões Mensais. Nome bem estranho. Logo depois, outros títulos começaram a aparecer. Começaram a surgir outras revistas quando viram que a primeira estava fazendo sucesso. Possuíam textos com caráter didático. Era sempre tentando ensinar alguma coisa, sendo edificante, como o nome da primeira revista já diz. As revistas abordavam temas específicos. Não tinha coisa, por exemplo, como a Super Interessante, que tem vários temas. Eram sempre as coisas da caixinha, temas específicos, tipo, hoje vamos falar sobre animais, tal coisas. E era assim, não tinha muita variedade. Agora nós vamos falar um pouco sobre as revistas de moda, de onde elas surgiram. A primeira revista de moda surgiu na Inglaterra no século XVII, mais especificamente 30 anos depois da primeira revista que surgiu na Alemanha. Ficou conhecida como Mercúrio das Senhoras. Trazia matérias que faziam parte do universo feminino na época, modos de vestir, curiosidades sobre amor e comportamento. Também possuía poesias e moldes de vestido e bordados. Não sei nem se tá dando pra ler. Foi só pra me ajudar, gente, a lembrar texto. Também na Inglaterra, seguindo a mesma linha de publicação, surge a Ladies Magazine em 1770, sendo a primeira a falar de figurinos. Em 1867 foi criada a Harper's Bazaar nos Estados Unidos, inspirada em publicações de moda da Alemanha e umas revistas de moda que foram surgindo na Alemanha logo após o surgimento da primeira na Inglaterra. A Vogue, essa aqui que eu estava segurando, foi chegar em meados de 1892 apenas como uma revista semanal sobre a sociedade. Foi só depois que um empresário chamado Condé Nast comprou a Vogue que ela começou a focar em moda mesmo, em vender roupas e um pouco caráter publicitário e etc. A França só ganhou sua primeira revista de moda em 1945, chamada Elle, que existe também até hoje, uma revista semanal de moda voltada para a classe média. A Elle existe até hoje e a mesma França sendo referência de moda no mundo inteiro, a primeira revista, a primeira grande revista foi a Elle e foi bem depois de ter surgido em todos os outros lugares. As revistas começaram a chegar no Brasil por volta do século XVIII. A primeira revista feminina surgiu em 1827, intitulada De O Espelho Diamantino. Ela não falava só de moda, ela trazia outras coisas para as mulheres também, tipo poesias e comportamento. Não era focada em moda, mas ela era do universo feminino e acabava abordando tendências e essas coisas também. Em 1952 surgiu a Capricho, que existe também até hoje, trazendo o diferencial da época, as fotos novelas e também histórias de amor em quadrinhos. Trazia dicas de comportamento para mais jovens na época. Não era apenas moda também, porque ela trazia comportamento e ela trazia as fotonovelas, e que hoje são as fofoquinhas e tal, mas a gente pode colocar na história do Brasil e da revista de moda porque também tinha dicas de como se vestir. Em 1960 foi lançada a Manequim, voltada para o público que gostava de fazer suas próprias roupas. A Manequim, ela existe, se eu não me engano, não sei se estou falando coisa errada, mas ela existe até hoje, e ela vem com moldes de roupas e para você mesmo confeccionar, fabricar. E assim, a história, lógico, não acaba em 1960. Nós temos publicações diversas até hoje,
coisas muito grandes, muito especiais mesmo. Nós temos a Glamour, que faz sucesso aqui e fora do Brasil. Nós temos a Vogue e todas essas revistas que foram citadas, como a Bazar, a Elle, são comercializadas no Brasil também. E foi isso, gente, um pouquinho da história das publicações de moda no Brasil e no mundo. Obrigada!